as coisas começam a se esclarecer. Capítulo 4. Voltando para a Casa Verde, Arthurzinho encontrou junto à árvore um preocupado Léo. Onde é que você se meteu, Arthurzinho? Cheguei aqui, não encontrei você, me apavorei. Achei que o homem tinha sequestrado você. Sequestrado nada, Arthurzinho, excitadíssimo. Eu estava dando uma de detetive, cara, e você não imagina o que aconteceu. Um instante de suspense revelou triunfante. Descobri quem traz a comida para o maluco. Uma garota, e lindíssima, cara. Disparada a garota mais bonita da cidade. Não diga, é um encantado. Bom, eu achava que alguém deveria existir. Você diz que é uma garota? Será a filha dele? Não sei, disse Arthurzinho. Uma coisa me chamou a atenção. Eu estava vestida à moda antiga, com um vestido comprido, mangas longas. Interessante, disse Léo. Provavelmente uma roupa da mesma época daquela que o homem usa. Será que ela quer manter o cara na sua ilusão? E por que faria isso? Só há uma maneira de descobrir, disse Arthurzinho decidido. Vamos falar com ela. Contamos o nosso projeto e pedimos a sua ajuda. Já pensei até na proposta que faremos. É assim, ele nos cede uma sala para o nosso clube. Em compensação, a gente ajuda o homem na limpeza da casa, na conservação e outras coisas. Se ele quiser uma pizza, por exemplo, a gente traz a pizza. Não precisa ficar dependendo só da garota. Estava tão entusiasmado que Léo teve de contê-lo. Calma, Arthurzinho, calma. Você está indo longe demais. Você nem sabe qual será a reação dessa garota. Quanto a isso, você pode deixar comigo. Modéstia à parte, eu sei falar com uma menina. Estou ansioso por falar com ela. Você parece muito interessado, disse Léo irônico. Não é só por causa do homem ou da Casa Verde. Arthurzinho teve de admitir que estava assim, impressionado com a garota. Ela é linda, Léo, e não tenho a menor ideia de quem seja. E eu achava que conhecia todo mundo em Itaguaí. Imagina só. Mas isso não será problema, sei onde ela mora. É só ir até lá. Olhou o relógio. Mas todas essas coisas nós vamos fazer depois. Agora eu vou dormir. Estou podre, cara. Essa de passar a noite acordado foi de matar. E você também pode ir. Avise o André e o Pedro Bola que eles não precisam vir. E marca o encontro para as 6 na pizzaria do Marcolino. Foi para casa, encontrou o pai que estava saindo para o hospital e que o mirou com estranheza. Onde é que você andou, Arthurzinho? Na casa do André, onde mais? Eu avisei que ia dormir lá. Não avisei? Avisou, só que quando você dorme na casa dos seus amigos, não volta antes do meio-dia. E agora são 7 da manhã, você não está aprontando algum, está? Não estou, viu? E se estivesse, de vez em quando a gente precisa viver uma aventura, não é mesmo? É, suspirou o pai. Bem, agora vai descansar um pouco, você está um caco, rapaz, vá dormir. Arthurzinho entrou, foi direto à geladeira, estava morrendo de fome. Comeu 4 sanduíches, tomou meio litro de leite. Então foi se deitar. Naquele dia não havia reunião dos professores. As aulas tinham sido suspensas. Cansado, dormiu a sono solto. Acordou sobressaltado, 6h15 da tarde. Que horror! O pessoal lá me esperando e eu aqui dormindo. Correu até a pizzaria e de fato os amigos já estavam lá. À espera. Léo contou que você tem grandes novidades, disse André, não sem uma ponta de despeito que Arthurzinho preferiu ignorar. Verdade, acho que temos como descobrir o segredo da Casa Verde, disse, e em seguida contou o que acontecera. Quer dizer que tudo depende dessa garota, concluiu André. E como é ela? Um avião, disse Arthurzinho, uma das meninas mais bonitas que já vi. É, André, os olhos brilhando. Calma, André, protestou Arthurzinho, o negócio não é namorar. O nosso negócio é fazer um clube na Casa Verde. Uma coisa não impede a outra, observou André, com um sorriso safado. Escuta, André, começou Arthurzinho, mas antes que aquilo se transformasse no bate-boca, eu resolvi intervir. Eu também tenho novidades. Mostrou o livro que tinha sob o braço. O desenho da capa mostrava um homem de expressão feroz, cabeleira e barba grisalha. Usava pincenê, casaca e uma gravata de laço.
e apontava para o provável leitor com um dedo ameaçador. Mas é igual ao homem da Casa Verde, disse Pedro Bola, assombrado. O que não é de estranhar, disse Léo. Olha o nome do livro. O Alienista, disse Arthurzinho. Espera um pouco, Léo. Alienista? O maluco lá não falou nisso? Não disse que era um alienista? Disse. E é por isso que este livro vai nos esclarecer muito sobre ele. Mas o que é um alienista? Quis saber André. Era o nome que se usava antigamente para o médico que cuidava dos loucos. Espera um pouco. O cara disse que é um médico que cuida de loucos? Mas ele tem mais cara de maluco do que de médico. Um pouco como personagem do livro, ponderou Léo. Pedro Bola olhava a capa interessado. É do Machado de Assis, disse. Esse eu conheço, a professora Isaura falou nele. Não prestei muita atenção, mas é um cara do século passado, não é isso? É, disse Léo. Este livro é de 1882. Espera um pouco, protestou André. Você quer me dizer que um livro de 1800 e tantos vai explicar por que o maluco se meteu na Casa Verde? Explicar talvez não, mas acho que vai ajudar a entender o que está se passando. Inclusive porque ele conta a história da Casa Verde. Mas como é que a gente não sabia deste livro? Perguntou Arthurzinho. A gente não, corrigiu Léo. Você não sabia. Como Pedro Bola disse, está na lista dos livros indicados pela professora Isaura. Aliás, uma grande indicação. O livro é muito bom. Mas você já leu? Pedro Bola assombrado. Já, o livro é curto. E é ótimo de ler. O Machado de Assis sabe contar uma boa história em poucas páginas. Então dê uma de Machado, propôs André, que não era muito chegado a livros. Conte para nós o que você leu. Vamos fazer uma coisa melhor. Vamos conversar com a professora Isaura sobre o livro. Ela disse que está à nossa disposição no colégio. Estava em reunião, mas assim que terminasse, poderia nos atender. E o que estamos esperando? Disse Arthurzinho. Vamos lá. Arneu estava no fim quando chegaram. A professora veio ao encontro deles. Baixinha, morena, olhos buliçosos. Isaura era extremamente popular entre os alunos. Foi incondicional de Machado de Assis. Não perdia uma oportunidade para falar aos alunos ou a quem quisesse ouvir sobre as obras do escritor. Vamos lá, pessoal, estou à disposição de vocês. Foram para uma sala vazia e sentaram-se todos. Muito bem, disse ela. O Léo me contou que o grupo de vocês está interessado em saber mais sobre o alienista, do Machado de Assis, é isso? É, confirmou Arthurzinho. Essa coisa da Casa Verde, a gente tem discutido muito sobre aquele lugar. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre o Machado de Assis, que é tão importante para a cidade. Ele morou aqui em Itaguaí? E sabia Arthurzinho? Não. O Machado era do Rio de Janeiro. Criou-se lá no subúrbio, menino pobre. Além disso, era mulato. E naquela época estavam em moda teorias racistas sustentando que os mulatos eram inferiores. Quer dizer, sofreu muito ele. Mas foi em frente, tornou-se jornalista e escritor. E a troco de que escreveu um livro sobre loucura? Esse era um tema que interessava muito. Já havia aparecido em outros livros, como Quincas Borbas, mas nesta obra é o tema central. Pediu o livro ao Léo, abriu. O Machado de Assis começa assim. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, Portugal e das Espanhas. Bacamarte? Não é uma arma antiga? Perguntou Pedro Bola. É, mas vocês já vão ver que o Machado escolheu esse nome de propósito para o doutor. Depois de estudar na Europa, naquele tempo o Brasil era governado por Portugal. Ele veio para a vila de Itaguaí, casou com uma moça chamada Evarista e começou a trabalhar. Aos poucos foi se interessando pela doença mental. Não é um assunto muito popular, digamos assim. Conta o Machado. A verança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinham de não fazer caso dos dementes, assim que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua.
O Dr. Bacamarte então teve a ideia de construir um lugar para os loucos. Para isso, ele pretendia conseguir verba da Câmara de Vereadores. E os itaguaienses, o que disseram? Perguntou Pedro Bola. Ficaram curiosos, mas não gostaram muito da ideia. Diz o Machado. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sinal de demência. Até o vigário sugeriu a dona Evarista, mulher de Bacamarte: veja, se seu marido dá um passeio no Rio de Janeiro. Tinha esperança de que, com a viagem, o alienista mudasse de ideia, mas o doutor era presidente. Foi persistente. Foi à Câmara defender o projeto, conseguiu até um imposto especial. Quem quisesse colocar penachos decorativos nos carros funerários teria de pagar uma quantia, e aí começou a construção da Casa dos Loucos, a Casa Verde. A Casa Verde. Inaugurou-se com imensa pompa de todas as vilas e povoações vizinhas e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Logo começaram a chegar os doentes. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. O Dr. Bacamarte estudava cada caso. O objetivo dele era, diz Machado, estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhes os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Espere um pouco, interrompeu Arthurzinho. Que história é essa, remédio universal? Quer dizer que o Dr. Bacamarte queria um remédio que curasse todos os tipos de doenças mentais? Será que o cara não estava exagerando? Estava. Agora, ele acreditava no que fazia. Machado conta que o homem se dedicava mesmo, analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Trabalhava tanto que a mulher, a dona Evarista, se chateou. Diz o Machado: a ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. O Dr. Bacamarte simplesmente mandou que ela fosse passar uns tempos no Rio de Janeiro. Podia fazer isso porque estava ganhando muito dinheiro. O homem era fogo, então, disse André. Era mesmo. Muito pior foi quando ele começou a achar que em Itaguaí havia muito mais loucos do que parecia no início. Como disse a farmacêutica Crispim Soares, a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começa a suspeitar que é um continente. Ele queria ampliar o território da loucura. Para isso era preciso separar a razão da maluquice. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia é só insânia. E a partir daí foi recolhendo as pessoas à Casa Verde. O primeiro foi o Costa, pessoa estimada em Itaguaí, rico que acabou empobrecido. Emprestava dinheiro a todos, sem juros, muitos simplesmente ficavam devendo. O Dr. Bacamarte achou que esse comportamento era normal, coisa de louco, e trancou Costa na Casa Verde. Uma prima do homem veio procurá-lo com uma explicação para o caso. O dinheiro não durava porque o pai do Costa tinha sido amaldiçoado por um homem a quem negaram um copo d'água. O Dr. Bacamarte ouviu a história e não teve dúvida. Recolheu a prima do Costa também. E o pessoal da cidade? Perguntou Arthurzinho. Qual foi a reação deles? A primeira versão foi que se tratava de vingança. O alienista teria tido uma paixão secreta pela tal prima e o rejeitara com o apoio do indignado Costa. Mas a versão não pegou, porque diz Machado, a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipótese. Depois disso, outra pessoa conhecida foi internada. O Mateus, um homem muito rico, que destruíra uma bela casa que tinha o costume de ficar na janela, com atitude senhoril, como se quisesse ser admirado.
Ouvindo falar da história, o alienista foi até a casa de Mateus. Viu a janela, passou 5, 6 vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, as expressões do rosto. Com isto, fez o diagnóstico. Mateus foi recolhido à Casa Verde. Mas era um pavor aquilo. Pedro Bola impressionado. Era. O pânico foi crescendo. Contra o Machado. O terror acentuou-se. Não se sabia quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem 1 ou 2 capangas. Possivelmente o terror. Quem podia? Emigrava. E os caras da vida não faziam nada? Bem, lá pelas tantas eles se rebelaram. Quem comandou a revolta foi o barbeiro Porfírio Caetano das Neves. E tinha muita gente no movimento. O que eles queriam era botar abaixo a Casa Verde. Ouçam só. O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde, que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um déspota, que muitas pessoas estimáveis, algumas distintas, outras humildes, mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde. E o alienista? Perguntou Arthurzinho. Fugiu? Que nada. O homem era teimoso, enfrentou aquela multidão, fez um discurso. Ouçam só o que ele disse. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão de meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir comigo, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, e que não farei a leigos nem a rebeldes. O barbeiro deve ter ficado por conta, observou André. Ficou, fez um pronunciamento. Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está em nossas mãos, dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de nossos filhos e pais, de nossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra daquele indigno. Mas o objetivo dele não era só destruir a Casa Verde, ou seja, não era o mocinho da história, assim como o alienista não era o bandido. Os personagens de Machado são seres humanos, complexos, como todas as pessoas, diz ele. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a admiração do governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de Itaguaí. O homem era um ditador em potencial, comentou Léo. Verdade. E o movimento crescia. Cresceu tanto que as autoridades tiveram de enviar à vila um destacamento militar. Mas na hora do enfrentamento, os soldados começaram a passar para o lado dos revoltosos. O barbeiro foi até a Câmara e lá assumiu o poder. Os vereadores foram direto para a cadeia. Porfírio se proclamou protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo. Lançou uma proclamação contra a Câmara corrupta e violenta e foi muito aplaudido. O barbeiro então foi à casa do alienista, que o recebeu e disse que não tinha meios de resistir à rebelião. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Agora, o que acham vocês que o barbeiro fez? Expulsou o Bacamarte, disse Pedro Bola. Mandou prendê-lo, sugeriu André. Nada disso. Ele veio com um papo conciliador. Engana-se Vossa Senhoria em atribuir ao governo intenções vandálicas, quer dizer, intenções de destruir coisas. E continuou, com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a questão é puramente científica.
questão científica, exatamente como dizia o alienista, admirou-se Arthurzinho. Exatamente como dizia o alienista. O barbeiro queria o Dr. Bacamarte como aliado. O negócio dele era político. O alienista também é isso, uma fábula política. Mas, continuando, com o apoio do barbeiro, que agora comandava Itaguaí, o Dr. Bacamarte não perdeu tempo. Continuou metendo mais gente na Casa Verde. Isso provocou grande indignação. Os itaguaienses pensavam que estavam livres do alienista, mas, ao contrário, viram que ele estava com mais poder e protestaram. O barbeiro quis voltar atrás, fechando o hospício e mandando embora o doutor. Mas já era tarde. Foi deposto, aliás, por outro barbeiro, João Pina, que o acusou de estar vendido ao ouro de Simão Bacamarte. Nisso, conta Machado, chegou uma força enviada pelo vice-rei e restabeleceu a ordem, acabando com a revolta. A partir de então, o doutor Simão Bacamarte tinha um poder nas mãos. Começou internando o barbeiro Porfírio e vários outros rebeldes. Depois foi o presidente da Câmara de Vereadores. Foi uma coleta desenfreada, diz o Machado. Acabou metendo a própria mulher, a dona Evarista, no hospício. O padre Lopes, assustado, perguntou ao alienista o que tinha acontecido. Simão Bacamarte contou que a mulher tinha uma dúvida. Não sabia que colar usar no baile da Câmara. Alta noite, seria 1h30, acordado e não a vejo. Levanto-me, vou ao quarto de vestir, acho-a diante dos 2 colares, ensaiando-os ao espelho. Ora um, ora outro. Era evidente a demência. Recolhia logo. E a Evarista não foi sozinha. Àquela altura, 4/5 dos itaguaienses já estavam na Casa Verde. Mas, de novo, o alienista surpreendeu a todos. Mandou soltar todos os internados. Mas por quê? Exclamou Pedro Bola. Ele disse o seguinte: se o número de loucos era tão grande, o normal era ser maluco, como explicou na carta que mandou à Câmara. Se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades, ou seja, das faculdades mentais da mente. Para a Casa Verde só iriam as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. E o doutor trataria dessas pessoas. O objetivo era fazer com que ficassem perturbadas para voltar à normalidade, isto é, à maluquice. Machado dá um exemplo. Suponhamos um modesto. Ele aplicava medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto. Medicação aí não é injeção ou comprimido. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão ao alienado. Quer dizer, com efeitos, o cara ficava curado da modéstia e aí não precisava ficar na Casa Verde, que no fim de 5 meses e meio estava vazia, todos curados, entre aspas. Então o alienista conseguiu o que queria? Perguntou André. Aparentemente sim, mas então se deu conta de que, na verdade, aquelas pessoas já eram perturbadas antes. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram desequilibrados como os outros. O único que era 100% sadio era ele, o alienista. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e emocional. Ele era inteligente, paciente, leal, tolerante. Chegou a reunir um conselho de amigos. Perguntou se tinha algum vício, algum defeito. Não, foi a resposta unânime. Ele era perfeito. Portanto, ele era o único que tinha de ir para a Casa Verde. Foi o que fez, apesar dos pedidos da mulher e dos amigos. Conta Machado. Fechada, a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo, dizendo os cronistas que ele morreu daí a 17 meses, no mesmo estado em que entrou. E aí termina a história. Sorriu. Agora vocês já sabem porque muita gente aqui em Itaguaí não gosta da Casa Verde. Os garotos agradeceram à professora Isaura e saíram. Tão impressionados estavam que ficaram parados na frente do colégio,
por uns bons 5 minutos sem dizer palavra. Que coisa, murmurou Pedro Bola por fim. Que coisa, o alienista trancando todo mundo na Casa Verde. Parece história de terror. Pode ser inventada, mas está muito bem contada. Muito bem, disse André. Nós temos a história do Machado de Assis e que eu, aliás, estou ansioso para ler. E isso, eu que não sou de muita leitura, hein? Mas é que fiquei curioso. Agora, nosso homem lá da Casa Verde, gente, esse cara também deve ter uma história muito estranha. Acho que nem o Machado de Assis imaginaria um tipo desses. Vocês viram, a história dele termina quando o alienista morre. Como é que imaginar um cara se trancando na Casa Verde tantos anos depois? E a troco de que o sujeito pensa que é o doutor Simão Bacamarte? Isso eu não consigo entender. Podem deixar comigo, Arthurzinho misterioso. Em 2 dias garanto a vocês que tenho a resposta para essa pergunta. Ah é? André debochado. E como pode-se saber? Consultando o adivinho? Isso eu resolvo, tenho os meus métodos. Piscou o olho para Léo, que limitou-se a sorrir. Sabia muito bem porque Arthurzinho não queria falar da garota. Tinha medo de que André corresse atrás dela. A rivalidade entre os dois se estende às garotas. E mais de uma vez tinham brigado por causa disso. André suspeitou de algo. Está bem, sabidinho, mas aposto um CD como você não consegue. Arthurzinho topou, combinaram um novo encontro para daí a 3 dias no mesmo lugar. Você já sabe, avisou André, ou traz a resposta ou traz um CD, que eu vou lhe escolher. Não, você é que vai comprar o CD, o que eu escolher. E pode ir preparando a grana, porque não será barato. Feito o desafio, separaram-se. André e Pedro Bola, que queriam voltar à pizzaria. Mas Arthurzinho alegou que precisava dormir cedo. Tinha um compromisso na manhã seguinte.